Fala, família do Botafogo. Vamos aí para mais um videozinho. Vamos ver qual vai ser a escalação aí do jogo de hoje, né? Quem vai estar jogando, quem vai estar no banco. Deixa seu like, deixa seu curtir aí. Sem mais enrolação, vamos dar play no vídeo, vamos ver os comentários e vamos lá, vamos assistir esse vídeo aí. Odd que veio trazendo toda a sua alegria e o ranzinzice no programa, é isso? Feliz com a humanidade, boa noite aos fãs e às fãs do esporte, a todos, excelente ano novo. O ano vira, mas algumas coisas não vão mudar nunca. Bom, o Textor está sem pressa para contratar um treinador. O Jardine falou não para o Botafogo, ele disse o seguinte... Evitando uma crise de ansiedade. Exatamente, disse para a gente, ó. As pessoas devem se lembrar de que no ano passado nós trouxemos um novo técnico quando a temporada já tinha começado. E ainda assim tivemos um ano fabuloso, com 2 títulos. Claro que não esperávamos que o nosso processo demorasse tanto, mas temos muito tempo. É bom lembrar, né, que na realidade o Botafogo começou o ano com um treinador, né, era o Thiago Nunes. Agora o Botafogo está sem treinador. Eu tenho um nível de paciência que não é compartilhado pelos jornalistas e talvez por alguns torcedores, mas farei o melhor para tomar a decisão certa. O Botafogo está num lugar novo e desconhecido, onde muitos treinadores gostariam de ocupar esse cargo. Estou confiante no resultado. Muitos, o que estava já não quis e o Jardine também não quis. Então é bom também ficar de olho aberto. Eu quero saber o seguinte, o Birner. Tá certo o texto, vai comendo pelas beiradas, devagar, porque ainda tem tempo. Supercopa, Recopa, não deve pesar tanto. Uma é daqui a um mês, outra é daqui a um mês e pouco. Ele tem que ir com calma e cautela para escolher esse treinador mesmo? Vou lhe fazer uma pergunta. Faça, vamos lá, primeiro do ano. Quem é o atual campeão É da o Botafogo. Supercopa? Ah, da Supercopa? É. Da Supercopa, olha só, vamos ter que lembrar, né? É o São vendo? Paulo. O ano do São Paulo foi vitorioso ou Não, foi 0-0 e o São Paulo depois ganhou nos pênaltis Quem do é o Palmeiras. atual campeão estadual de São Paulo? É o Palmeiras, tricampeão. O ano do Palmeiras foi inclusive. vitorioso? O ano do Palmeiras não foi vitorioso. Ele Por ficou que só onde com o esse técnico tem que título. apressar tudo, em vez de tomar a melhor decisão possível, Pra fazer um nesses planejamento campeonatos? A cada vez única mais cedo? coisa que poderia acelerar um pouco o processo, e eu acho que ele não tem que acelerar, seria o Mundial. Porque no final das contas o brasileiro começa, para, a não sei que o time desande de perder pontos. Na Libertadores passa da primeira fase porque a diferença técnica, até com problemas dos times brasileiros para os times de fora é muito grande. E do Mundial em diante começa de fato as decisões do Botafogo. A Mundial porque é muito importante, Campeonato Brasileiro cada rodada é muito importante. Aí vai para a Libertadores, começa a ficar mais difícil, mata-mata. Então, Não, mas tem que definir o Mundial perfeito. é o meio do ano. Perfeito. Qual é a data limite? Nós aí? estamos em 6 de janeiro. Tudo bem, E o até aí- Textor, quando fala da pressa de vocês jornalistas, ele tem toda a Você razão. não é jornalista? Eu sou, mas eu não tenho essa Ah, pressa. é. Eu acho que o Botafogo precisa do melhor técnico possível, da melhor decisão possível. Se essa decisão pode ser tomada antes, melhor. Se ele precisar de um mês e meio, se ele precisar comprometer a Supercopa, por mais que ela seja importante, porque é contra o Flamengo, e aí tem a rivalidade, tem uma coisa entre os clubes, mas tentando olhar lá na frente, se a temporada for vitoriosa, isso se dilui. E tem uma outra questão. O nível, eu acho que da temporada vai ser ainda mais alto que o da última. O Flamengo acho que vem mais forte, o Palmeiras está se reforçando, tem outros times mais fortes. Cruzeiro. Não dá para errar na escolha do técnico agora, gastar bastante ou fazer uma aposta, porque quer apressar, sendo que eu não entendo por que ele precisaria de pressa agora. Então, mas muitos Eu clubes... concordo com tudo que ele disse, William. Não, sim, mas muitos clubes assim aceleram isso porque o planejamento passa pela definição do treinador. Muitas escolhas, como o time vai jogar, qual vai ser... Enfim, o que o treinador precisa, você precisa definir o treinador. Mas não é muito caso. Qual é o limite? Não, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu acho que não é muito caso do Botafogo. Acho que as contratações do Botafogo, isso a gente tem visto, né, nessa gestão, são contratações de alto grau de acerto e de sucesso. Elas não têm dependido muito do técnico, né? Não tem sido o técnico que indica ou que determina que tipo de jogador você vai contratar. Você tem um departamento que tem mostrado muita competência nesse aspecto no Botafogo. Então, eu acho que a questão do mercado e de quem você vai contratar ou vai deixar de contratar não depende muito do treinador. Eu acho que assim, existem casos e casos. Casos em que o treinador vai olhar, casos que não vai olhar. Não me parece que seja o caso do Botafogo, do treinador ser determinante na montagem do elenco. E
a partir daí eu vou meio na linha do que disse o Birner. A única coisa que eu acho que é assim, o Campeonato Brasileiro, que começa, se não me engano, 29 de março, né? Finalzinho de março, né? Virada de março para abril, praticamente. Esse tem que ser muito levado a sério. Concordo. Quer dizer, o ideal é que você não comece o Campeonato Brasileiro, né, contratando um treinador. O Arthur Jorge chegou em abril do ano passado. Seria uma data que significaria já começar, nesta temporada, significaria já começar depois do início do Brasileiro. Acho que não é o ideal. Então, acho que o ideal é você trabalhar para ter o técnico antes, né, semanas antes do Campeonato Brasileiro, se possível. Quer dizer, não que o time vai estar completamente montado e azeitado, mas se você tiver um técnico, né, semanas antes do Brasileiro, eu acho que está ótimo. De fato, acho que não tem que ter pressa para jogar o campeonato estadual, fazer uma bobagem, correr atrás desesperadamente de um técnico. Talvez seja um dos poucos, ou talvez o único benefício que essa insanidade de calendário do futebol brasileiro tenha. Quer dizer, você poder demorar um pouco mais para se acertar, para montar o seu elenco, para escolher o seu treinador, porque no fim das contas a gente começa, mas não começa, né? Vai começar para valer no final de março, né? Neste ano, quando se inicia o Campeonato Brasileiro. Até lá, enfim, Então, mas a gente não fala que, por exemplo, os estaduais, esses primeiros campeonatos, primeiros jogos, até março e tal, são ideais para preparação, para o técnico. Por mais que você fale, por mais que você fale que o Botafogo trabalha muito paralelamente a um treinador, não é o ideal que chegue uma pessoa que já conheça melhor o elenco, até março, já tem 2 meses, já conheceu um pouco mais o elenco, já entende um pouco mais a característica, de repente tem um olhar diferente para alguma peça que ele vai utilizar de uma forma ou outra. Para você já começar o Campeonato Brasileiro lá no final de março, já com a coisa um pouco mais azeitada. Eu acho que o ideal é esse. Não é muito demorado esperar um treinador até lá, tudo bem, passou janeiro. Perdeu a Supercopa do Flamengo. O ideal nem sempre pode ser aplicado, né? Acho que esse é o ponto. O ideal nem sempre é possível. É claro que o ideal é que todo mundo no dia 1º de janeiro tenha um técnico e, sei lá, 25, 26 jogadores montados, definidos no seu elenco e que todos os técnicos já possam começar o seu trabalho com os 25, 26 à disposição. Mas nem sempre o ideal pode ser aplicado. Então, entre fazer uma bobagem, se antecipar e correr e ficar desesperado para contratar um técnico ou começar um pouco depois e perder o começo de campeonato estadual, sinceramente, eu fico com a segunda opção. No comecinho tudo bem, eu fico preocupado com o tempo. Lá para março e tal, tudo bem. Se trouxer um técnico que encaixe e dê certo, tudo bem, mas a ideia é que se tenha um trabalho antes. Botafogo, eu não sei se esse ano pode ser diferente, porque agora o Botafogo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro e tal. Mas o Botafogo, as 2 últimas edições do Carioca, inclusive o Luiz Castro era xingado e tal, etc., no começo do ano, porque o Botafogo não conseguiu ir para as fases decisivas do Campeonato Carioca. Sim. No segundo ano também, o ano passado, teve eliminação em Copa do Brasil, precoce e tudo. Aquilo tudo fez parte de um começo, e depois chegou um outro treinador e tal, a coisa andou. No caso do Arthur Jorge, com o Luiz Castro estava andando também. Será que o torcedor vai ter paciência? Porque não teve o ano passado nem retrasado. Quando as coisas engrenaram, ok. A paciência está diferente com os títulos que conquistou agora? William, o título adoça a boca do torcedor, né? Os títulos. Eu imagino que, vindo de um brasileiro e Libertadores, o torcedor não é que esteja saciado que título você sempre quer mais. Mas você entende que o técnico que te levou a esses títulos saiu, virá um novo e o desafio para o novo ele é sempre difícil. Além do que, muitos jogadores saíram. Não só jogadores de composição de elenco. E acho que nisso o Botafogo vai bem, assim, porque muito time mantém muito jogador que foi campeão só porque foi campeão e perde a chance de reformular algumas coisas que precisam ser reformuladas. Mas também estamos falando de saída de titulares indispensáveis. Estamos falando de Luiz Henrique, de Almada, né? Porque o Textor está lá tentando desenrolar a questão do transfer ban do Lyon para que eles possam ir. Então, dá uma olhada nessa tela ali de saídas, né? Você tem aí um time inteiro de saídas. Com o treinador, inclusive. As saídas que mais incomodam aí são justamente o que você falou, Luiz Henrique Almada e o Arthur Jorge. Exato. O resto eram jogadores que eram banco. O Almada, né? O Almada também. Eu falei do Almada, não esqueci. O Almada, claro. Luiz Henrique e Arthur Os Jorge. outros eram composições de elenco. Sim. Boas composições e tal, importante, mas eram composições de elenco. E acho que ok. É que quando você compara com os outros dois ali, com o Flamengo e Palmeiras, que a gente está colocando esses 3 numa mesma prateleira.
O Flamengo tem saídas que por ele tudo bem, Davi Luiz não era desejo mesmo que ficasse, e o Gabigol, por tudo que tinha acontecido, não era desejo que ficasse. O Palmeiras também são saídas, por mais ter saído o Dudu, o Palmeiras já não tá morrendo de amor pelo Dudu, Abel, Leila, Gabriel Menino, Patrick, Lázaro, são saídas que ok. O Botafogo tem 3 saídas muito sentidas, que Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não tiveram. E o Palmeiras já se reforçou muito bem, né? Exato, já veio o Facundo e já veio o Paulinho. Então, O Flamengo não teve reforços, mas, cara, o elenco do Flamengo Mas o Flamengo já qualificou muito o elenco durante a temporada passada, né? E alguns jogadores estavam lesionados, vão voltar. Então, eu acho que sim. Indiscutivelmente o Palmeiras vai estar mais forte, como nomes, e o Flamengo, mesmo com essas 2 saídas, considero que vai estar mais forte também. Até porque a tendência é o trabalho, que é muito promissor, melhorar. Então, assim, é claro que o ideal, gente, é o Botafogo no dia 14, quando você reapresenta o elenco completo, ter o técnico. É o ideal. Agora, uma semana não é o prazo perfeito para você identificar o alvo, abrir uma negociação. Tentou com o Jardine. Entendo totalmente o Jardine querer ficar lá, onde ele tem idolatria, tem estabilidade, que é uma coisa que quase ninguém te oferece hoje no futebol brasileiro. O time é gigante, é o México. E é um time, é o maior time do México, sabe? É um time colossal. Ele já é um treinador histórico. É sempre bom colocar isso em perspectiva, como se ele estivesse fazendo uma loucura em não querer vir ao Botafogo. Um país de cultura de futebol e torcida fanática. E acho que é bom ressaltar que, para mim, é um ponto muito significativo também. Sim. Uma coisa seria chegar para o Botafogo na condição que chegou o Arthur Jorge. Com a grana que ele tinha à disposição, com os jogadores que ele tinha à disposição, e com a perspectiva de conquistar títulos que não tinham vindo na temporada passada. A outra, cara, é você chegar num clube que é campeão brasileiro e campeão sul-americano. Quer dizer, como é que você vai conseguir superar esse objetivo que foi atingido? Com os adversários se fortalecendo. Com os adversários se fortalecendo. E mesmo que não se fortalecesse, já era difícil, né, Benê? Concordo. É difícil você repetir isso, Libertadores e Brasileiro. Então, assim... O William falava sobre a paciência do torcedor. Isso. Eu acho que ela aumentou muito, só que o nível de exigência também. Então, quando chegar o momento decisivo, eu acho que a paciência vai estar ainda mais curta. Tá. Porque o sarrafo subiu. Ano passado, se o Botafogo tivesse vencido só o Brasileiro, tivesse vencido o Campeonato Brasileiro e tivesse perdido a Libertadores, ia ser muito frustrante, mas ninguém diria que a temporada foi ruim. Claro. Longe disso. Imagina. A mesma coisa... Se tivesse ganho a Libertadores, perdido o Brasileiro. Perdido o Brasileiro, mesmo que perdesse para o Palmeiras de novo, na reta final, tal, ia doer, mas esse ano o botafoguense não vê a necessidade do seu time superar o complexo de inferioridade de jogo, não estou falando do tamanho do clube, de jogo, dentro de campo, acabou. Com razão. Botafogo hoje, todo mundo olha e fala, time de ponta, time para disputar títulos. Mas isso precisa se confirmar. Para essa questão da paciência aumentar, o Botafogo precisa de muitas temporadas sendo um time vencedor. Nem sei se é assim. Eu acho que sim. Eu acho que a impaciência é a marca do futebol brasileiro. Se tivesse que me dizer qual é a grande marca do futebol brasileiro... Ela nunca acaba, a impaciência. É a impaciência do torcedor, E vou te dizer, Birner, concordo muito com a sua avaliação das Supercopas, Recopas, só para complementar. O Fluminense ganhou a Recopa e terminou o ano da maneira que terminou. Mas, no momento em que essas competições acontecem, há uma cobrança. Concordo. Então, o técnico que vai chegar... É a competição do momento. Sim, porque são as taças importantes que você disputa no começo do ano. Concordo. Só que isso se dilui ao longo do ano quando as coisas importantes realmente acontecem. Não é o que te salva a temporada. Ganhar é melhor do que perder. Mas, assim, pro técnico que está chegando... Se ele chega, belisca uma taça contra o Flamengo, belisca uma taça internacional contra o Racing, e o Botafogo precisa de mais. Ganhou a Libertadores agora, tinha vencido a Conmebol lá, mas precisa aumentar o seu currículo internacional. Você lembra quem também. foi o técnico campeão da Supercopa pelo São Paulo? Carpini. Carpini, sim. Achei que você estava... Não, agora que eu fui longe, achei que você estava falando da Supercopa lá, Supercopa da Libertadores. Não, porque eu entendo o que você quer dizer e eu concordo. Eu acho que o Carpini, por exemplo, claro que cada clube age de um jeito, teria saído antes do clube. Acho que a Supercopa protelou a saída dele, mas eu entendo, repito, é muito melhor ganhar do que perder. Então é muito bom para o Botafogo ganhar do Flamengo, para o Flamengo ganhar do Botafogo. Tudo isso melhora. Se o Botafogo puder ganhar o estadual, a Supercopa e todos os campeonatos é muito melhor, muito mais divertido. Mas eu olhando o planejamento do dono do clube, que olha a temporada, que pensa a coisa no curto, médio e longo prazo do ano,
não dá para ter pressa porque eu acho que... Perfeito. Então vai Eu ter acho que a que, chegada vai do ter que técnico lidar da- com alguma cobrança. Porque é o seguinte, se o Perfeito. treinador Faz não parte, for futebol. definido até o dia 2 de fevereiro é a Supercopa, que é jogo único, que é contra o Flamengo. E perde para o Flamengo, aí perde o Flamengo, aí o Bruno Henrique mete um gol, não sei se o Bruno Henrique vai estar jogando, chororô e tal, começa a provocação. Isso aí já tem um efeito no dia seguinte. Tudo bem, e se ganhar com um técnico Não, interino, se vão ganhar, querer maravilha. efetivar... Se ganhar, maravilha. Vocês vão querer o efetivar o resultado. cara. Né, pessoal? Vamos aí às escalações. Qual é o plano do Testor aí para o Botafogo, né? Ver aí quais possíveis escalações do Maricá também. Veja só. Botafogo e Maricá, eles vão se enfrentar hoje às 4 horas da tarde, hoje, né? No estádio do Nilton Santos. A partida será transmitida. O Botafogo inicia a temporada com um time sub-23. Os jogadores que atuam na Copa Internacional, com exceção de Raul Jefinho, só se reapresentam na próxima terça-feira. A equipe alternativa, que será comandada por Carlos Leira, técnico do Sub-20, jogará 5 primeiras rodadas do estadual. O Maricá, clube fundado em 2017, é o novato do Carioca. A equipe da região metropolitana do Rio de Janeiro venceu a Série A2 no ano passado e conquistou o acesso para a divisão de elite estadual pela primeira vez na história. Veja só, o Botafogo com o técnico Carlos Leira. As esperanças do Botafogo em um time alternativo ficam com Matheus Nascimento, uma das joias recentes que saíram da base do clube, e Patrick de Paula, a primeira contratação de impacto dessa era, né, SAF. O volante que atuou no Criciúma na segundo semestre de 2024 se apresentou mais cedo para aprimorar a parte física. E aqui está a escalação, né? Matheus Nascimento, Cauã Lindes, Carlos Alberto, Patrick de Paula, Newton, Cauê Rodrigues, Lúcio, Serafim, Cauã, Cauê Leonardo e Raul. Treinador do Maricá. Fez sua estreia no Elite neste ano, após ser campeão da Série A2 na temporada passada, comandando pelo ex-atacante Reinaldo, que passou pelo Botafogo em 2009 e marcou um dos gols do título da Taça Guanabara. A equipe da região metropolitana quer surpreender. Para 2025, o Tsunami mantém boa parte da equipe vencedora no último ano, principalmente na defesa, que foi pouco vazada. Para o ataque, o argentino Matias Roskopf, cria do Boca Juniors, e o equatoriano Kevin Marcado são esperanças de gols. Então essa aqui é a escalação do Criciúma, né, galera? Hugo Borges, Klinsmann, Gutenberg, Clayton, João Vitor, Ramon, João Vitor, Sandro, Isael Monteiro, Magno e Dida. Então essas aí são as escalações para o jogo de hoje. Então vamos esperar aí, fique ligado pro pós-jogo. E é isso.